Ok. Hein, irmão Dado? Aí eu queria que o senhor... o senhor nasceu aonde mesmo? Eu nasci no município de Itagi. Ah, nasceu lá em Itagi, foi? Foi. Ah, O nascimento é de lá. quantos irmãos? Na sua casa era quantos irmãos? 9. 9? O senhor é de que lugar, assim? Eu sou o primeiro. O primeiro, o mais velho? É o mais velho. Ah, e o nome da sua mãe? Como era que a sua mãe Maria chamava? Araújo de Oliveira. Ah, e o seu pai? Meu pai chamava João. Agora, sobrenome eu não sei. Não sabe, né? Fui criado sem ele, né? Ele largou minha mãe com 4 filhos. Nossa. Foi? Foi. Ah, Aí minha mãe foi muito vaidosa. sim. Quem me criou foi minha avó. E o marido. Ah, Qual aí o nome da era... sua avó? Qual o nome da sua avó? Maria também, Maria Araújo de Oliveira. lá em Itagi. Em Itagi. Aí o senhor, quer dizer, que o senhor tinha 4 anos, foi? Como é que o senhor falou aí? Quando Quatro o seu filhos. pai largou sua mãe? Tinha 4 filhos. Ah, 4 filhos. E o senhor tinha quantos anos? O senhor lembra, não? Mais ou menos? Eu tinha 2 anos. 2 anos? Ah, então o senhor não tem nem lembrança dele, né? Não tem não. Assim, da feição, nada, né? Tem não. E aí ficou com a sua mãe? A sua mãe? Ficou com minha mãe ficou que ele veio para ir para os Fernando fazer, que ele era pedreiro, fazer a sede do pai de Benício. Entendi. Aí, Aí lá ele largou ela e foi embora. Lá em Itagi. Aqui nos Fernando. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Aí o senhor morava, o senhor nasceu em? Eu nasci em Itagi. Sim. E aí meu pai... Mas a sua mãe morava lá? Morava. Morava em Itagi também? Nasceu lá em Itagi. Sim. Aí ele veio como pedreiro trabalhar aqui nos Fernandes. Foi. E aí sua mãe veio junto? Veio junto. Veio minha mãe e veio minha avó. Minha avó era largado do meu avô. Também. Aí no caso, aí vieram para fazer serviço de pedreiro aí. Foi. Aí arrumou uma casinha e ficou fazendo os serviços. Foi, mesmo assim. Ficou fazendo a sede e minha avó veio também. Chegou, como ela era largada, ela estava nova ainda, que ainda ganhou 2 meninos, ajuntou com o sobrinho do dono do lugar que meu pai estava fazendo a sede. Foi ele que me criou. É por isso que o povo chama de Cidade dos Fernando, porque eu vim com idade de 2 anos e todos eles da família dos Fernando, né, de Jiquié, em tudo quanto é lugar, me entendem como eu sou da família. Sim, agora deixa eu entender aí, que não ficou claro para mim. Então sua mãe veio, aí ficou aí. Ficou aí. Aí o seu pai foi embora. Foi embora. Largou ela. Largou ela. Aí ela ficou com esses meninos tudo aí. Foi. E aí ela se... A avó dele. A minha avó ajuntou. Tua avó. Foi. Entendi. Com o sobrinho Tá. do Agora, dono da fazenda. pensei que era sua mãe, entendi. Aí ele me criou, mais ela. O detalhe foi isso. Então o senhor veio para ir pro Fernando com 2 anos, Com foi? 2 anos, foi. É. E tinha muito café, irmão. Muito naquela época, né? Tinha muito café. O dono da fazenda, mais a dona, eram as pessoas muito bom. Naquele tempo da idolatria, me deram o velho não, que ele era novo, para crismar. Entendi. Aí ele me crismou. Eu não sei que eu estou vivo ainda pela misericórdia de Deus, que não tinha a ponte. Aí teve uma missão em Itajuru, e disse que esse rio estava transbordando, passava de balsa e de canoa. Aí foram me levar lá para crismar. Eu falei, ver na hora da água carregar. E aí o que resultou, irmão, ele era uma pessoa muito boa, falou com Maria, fica aqui com a gente. Dentro de casa ela morou um bocado de ano mais ele. Mas morreu 2 meninos, ficou 2. Eu e outra irmã que mora em Itagi. Morreu 2 irmãos do senhor? Ficou 2. Aí, determinado tempo, ela juntou mais Dete e veio para aqui, alugou uma casa que era a filha do velho, que era Dete de Herme. E aí veio para aqui para Iquara e morou muitos anos. Depois desse determinado tempo, a minha irmã casou e foi morar em Itagi, levou ela para lá. E lá ela morreu. Entendi. E o senhor aí continuou aí, ficou aí? Continuei aí. Plantou raiz aí, trabalhando para um, trabalhando para outro? Para outro. E aí fui crescendo. Quando ela foi para lá, o senhor tinha mais ou menos quantos anos assim? Já era rapazinho? Já era rapaz. Já estava rapazinho. Era rapaz. E... A minha trajetória, irmão, foi muito grande. Foi, né? Eu mesmo que me resistrei. Foi mesmo? Foi eu mesmo que me resistrei. Aqui em Iquara? Aqui
aqui na Iguara. Como foi isso aí? Eu quis tirar meu documento, eu falei, sabe, eu vou fazer meu registro. Eu vim e fiz meu registro, parece que eu estava com 17 anos. Foi mesmo? Foi. Ficou esse tempo todo sem Não estudei. sem registro nenhum. Não estudei. Eu alejo meu nome muito mal, eu agradeço a Deus, primeiramente, e uma família que veio, que era cunhado de Lindolfo, aí veio ser gerente de Lindolfo, trouxe uma filharada pequena, já crescidos, né? É onde tinha a filha mais velha dele, que a gente foi criado tudo, acabou de se criar tudo junto. Elogi Dazo, compra um caderno, que eu vou te ensinar a tu fazer teu nome, para quando tu fazer teu documento, tu não só botar o dedo. Pegava até. Sempre eu ligo para ela casou, mora em Jiquié, a família toda. O pai já morreu, mas a mãe tá viva. Sempre eu ligo para ela, para saber notícia. Essa semana mesmo eu liguei para ela. Pegava na minha mão, aí foi que eu aprendi a alejar meu nome, alejar. Muito mal alejar mesmo. Mas eu louvo a Deus, primeiramente, e agradeço a Deus pela vida de Guiomar, que foi ela que me ensinou. Como, Guiomar? Guiomar. Guiomar. Esse nome não é estranho, não. Guiomar, não é estranho. E aí o senhor foi e tirou o registro? Foi, tirei meu registro, tirei minha reservista, tirei os outros documentos. Tudo, né? Foi. Mas a minha trajetória, irmão, não foi fácil, não. Foi não. Sempre eu falo para o povo. Eu vesti roupa de saco, irmão, não tenho vergonha de dizer. Saco como? Saco de açúcar. Sabe o que é saco de açúcar? Né? Aqui, deixa eu mostrar aqui, que aqui eu comprei dois para... Eu comprei dois para botar o pano na cangalha. Deixa eu ver, tá? Se não vai pra roça. Meu Deus. Não derrubei pelo... Sim. É isso aí que se vestia com isso aí, é? Eu já vesti. Já vestiu roupa com Quando isso era aí? menino, vestia. É. Vesti roupa de saco. Deixa eu ver. Porque isso aí, pai, o açúcar vinha. Era. O açúcar, antigamente, Era. vinha nesse saco aí, ó, era um saco. Aí, no caso, é uma banda, né? Não, mas é um inteiro. Aí o Agora, inteiro? porque agora tá vindo menor, mas antigamente era grande. Era grande. Aí o açúcar vinha nesse saco. Aí o pessoal pegava de quilo em quilo e montava de quilo em quilo. É? Vinha assim, era o saco. O açúcar, Nossa. o arroz, um bocado de coisa era assim, né, irmãos? Me enribucei com a coberta de saco, que naquele Dessa também? tempo, sim, chovia demais, fazia muito frio. Eu grunhia igual cachorro novo, do frio. Mas assim mesmo eu louvo a Deus porque me criaram, né? Me ensinaram a trabalhar, que eu comecei a trabalhar com idade de 7 anos, tinha muito café, eu apanhava café numa cuia. Cuia? Eu sei que tu Sabe o que é conhece. cuia? De cabaça. Apanhava café numa cuia, para poder comprar roupa. O velho Mané, que era meu padrinho, tinha um filho chamado Miguel. Em 61 ele foi embora para Maranhão. Eu chorei tanto, eu lembro como hoje. Agora, por quê, irmãos? Eu chorei. Por quê? Porque ele me dava dinheiro e eu ia juntando para comprar roupa. E aí, quando ele foi embora para Maranhão, em 61, mas eu chorei tanto, que ninguém avalou. Tanto que eu chorei. O povo perguntava, porque quem é que vai me dar dinheiro agora para comprar roupa? E aí o velho tinha umas vacas que comia roupa. Vez que as vacas, a minha avó lavava, quando dava pro ferro, a vaca chamava camuça. Comia. Eu chorava, aí ele ia lá com aquela delicadeza, passava a minha cabeça, a mão na minha cabeça, ou me chamava de Gaso. Ô Gaso, não chora não, meu filho, que eu vou te dar outra. E me dava mesmo. Mas foi assim. A minha trajetória foi assim. E quando foi que o senhor se converteu? O senhor aceitou Jesus? Quando foi? Ah, Eu não sei a data do ano, irmão. sim, mas Como foi o Como processo, foi? assim? O processo. Que o senhor ouviu a palavra, quem levou? A minha primeira mãe na fé sim. foi a irmã Teresa. Ah, Que eu falei com ela, Teresa, eu quero que tu tá lá no dia, Claro. porque foi tu que me evangelizou, foi tu que foi o canal de eu chegar até os pés de Jesus. porque você era da igreja católica. Não. No Crisma. Na Crisma foi. Era. Foi. Aí depois o Foi senhor depois conheceu de eu Jesus. já adulto, né? Ah. Que ela se converteu. E aí, nesse tempo que ela se converteu em casa através da doença, né? Ela mesmo se converteu. Aí não tinha a Igreja Assembleia de Deus. É por isso que eu digo, pastor, eu posso até sair da Batista, se for permissão de Deus. Mas eu acho que eu vou morrer
Na Igreja Batista. Porque a primeira igreja evangélica que eu frequentei foi a Assembleia de Deus, e aqui não tinha. Tereza vinha de lá, eu vinha mais ela. A casa era do irmão Clarenço. Hum, O povo vinha de fora fazer os cultos lá. Aí eu ia, mas Tereza ficava lá mais ela, terminava o culto, nós íamos embora. Eu nunca aceitei Jesus lá. Quando ela se decidiu a ir para congregar na Igreja Batista, que eu fui para lá eu aceitei Jesus com o pastor Isael. Foi? Fui. mas foi na igreja ou lá na roça? Aqui na igreja. Na igreja. Nossa. Aqui na igreja. É. Eu passei 2 anos frequentando, depois que eu tinha aceitado Jesus na Batista, eu passei 2 anos vindo para... Assembleia. Não, para Pentecostal. Ah, foi? Foi. Aí eu notei assim, que o povo... Um dia aí assim, eu vou voltar atrás. Aí um dia eu vim da igreja, orei e deitei. Passei uma dorminha virada para o canto da parede e eu vi como uma voz falou assim: por quê que eu te levantei na Batista e tu hoje ocupa outro lugar? Eu Nossa. assustei. E veio assim, oxê. Ficou para um canto, outro para outro. Ei! Oxê. Aí também fiquei quieto. Eu disse: eu já sei, eu aceitei na Batista e estou vindo para Pentecostal, agora eu vou frequentar o lugar que eu aceitei Jesus. E voltei para lá. O dia de domingo, que sempre eu falho de ir, porque sempre eu vou para a roça e aquela dificuldade. E fiquei indo. Eu acho que eu notei assim, que eles perguntaram um para o outro lá, onde eu congregava. Que eu sei que quando eu saí, o irmão Edinho me chamou e falou assim: ô irmão Gidazo, volta aqui. Aí ele voltei, falou: o irmão congrega onde mesmo? Eu falei: ô irmão, eu congrego aqui na Batista, que eu sou filho da Batista. Eu nasci aqui e aceitei com o pastor Isael. A irmã Maria estava assim pertinho, falou assim: foi mesmo, eu lembro que foi com Isael, aquela voz suave. Foi. Assim foi, eu pensei, eu falei assim: por que ele fez essa pergunta? Depois eu notei, falei: não, eles devem perguntar de um para o outro, porque não tinha me visto na Batista mais. E agora eu estava frequentando, perguntaram: onde é que o irmão Gidazo congrega amigo? Aí eu expliquei. Boa. E o senhor tem um versículo que o senhor gosta muito? Eu? É, que o senhor fala assim: esse versículo é o meu. O Salmo 121, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu gosto muito. E uma música o senhor tem? Uma música assim, 2 músicas que o senhor gosta demais, quando canta. Ô irmão, na verdade, irmão, eu gosto de todas agora. Eu não tenho lembrança assim da que eu gosto muito. Porque para mim, as coisas de Deus, tudo para mim é bom. Oh, meu Deus. Porque até aqui, o Senhor tem me ajudado, me sustentado e feito grandes coisas por mim. Mais uma que o senhor, quando o senhor olha, o senhor está cantando sempre? O senhor sempre está cantando uma? O senhor vai pra roça, o senhor vai cantando? Ô irmão, eu canto tantas aí, irmão, que eu nem Ah, me fala uma só. Uma. Aí, essa mesmo que o senhor pensou aí, vai, fala. Vai. Ô irmão, não lembro não. Nenhuma? Não lembro. Oh, não. meu Se é Deus. um nervoso, né? É. Hein, meu Judas? Sim. Fala aí pra mim. E aí, como é que... depois de quanto tempo o senhor se batizou na igreja? 22 anos Nossa. foi. Mas a trajetória do meu batismo, irmão, eu não sabia o significado. O porquê que eu passei 22 anos na igreja batista sem me batizar. Que alguém perguntava se eu tinha vontade de sair. O irmão Nicodemo, irmão lembra, né? Lembro. Já me fazer essa pergunta. Eu dizia: não, irmão, por que meu irmão não se batiza? Eu falei: não. Mas depois que eu me batizei, eu vim saber o porquê que eu não ainda tinha me batizado. Porque quem ia me batizar foi este homem que eu vi nascer praticamente. Que lindo. Foi o pastor Luiz, que quando ele está pregando lá, irmão, eu fico ali sentado olhando, escutando. É mesmo que eu estou comendo um favo de mel. Eu falo assim: meu Deus, eu nunca pensei que esse menino ia nascer ali, doutor Daniel. Eu fui lá, botei nesses braços velho mago, feio, e ia crescer, e Deus ia me dar para ser o meu pastor, para me batizar. Que lindo. E o dia que quando eu me batizei, eu não estava nem
plano de me batizar, eu acho que o irmão não lembra não. Aí foi na festa da igreja, aí eu cheguei, ele estava em pé na porta, quando eu entrei, ele falou assim, e aí, irmão, vai se batizar agora? Eu falei, te batiza, irmão? Tem. Falei, vou. E me batizei. Que 22 lindo. anos. Você lembra o ano? Não, não lembro não. 22 anos que eu passei na Batista sem me batizar. Mas Deus No sabia tempo de quem, Deus, né? Mas é fácil, 22 com 40, para 40, Sei 12. fazer conta, não. 20, não, 12 não, 22, é 22, né? Foi, me batizei com 22 anos de idade. 22, é 18. E é igual o culto. Eu falei, eu estava pensando assim, ó, como Deus prepara. Até o culto do voto que eu fiz a Deus, quando eu aceitei Jesus, Deus preparou que ia ser o pastor que ia celebrar. Como é que foi isso aí? Como é que nasceu esse desejo do senhor fazer esse culto? Como é que foi? Fala para nós Como aí. nasceu? Sim, Quando eu aceitei, pastor, eu Sim. falei para Deus, Deus, me ajuda a caminhar nos teus caminhos, nem sem olhar para a direita e nem para a esquerda, porque meus olhos estão postos em ti e meu alvo é Cristo. Amém. Quando eu completar 40 anos de evangelho, eu vou comemorar com um culto e ação de graça na igreja, junto com meus irmãos em Cristo Jesus. E vou fazer um pequenozinho banquete, se Deus me der a oportunidade, Oh, meu Deus. de eu comemorar junto com meus irmãos. isso foi quando o senhor se decidiu Foi logo? quando eu me decidi. Foi logo. mesmo? Foi. Rapaz, foi um voto bem feito, né? E quando se decidiu, já estava olhando lá na frente, né? Para 40 anos depois. E aí na Igreja Batista tinha as classes, né? Sim. Dividida. Por isso que eu falei aquele dia de domingo. Foi ontem, né? Eu não fui de noite, fui de tava manhã. chovendo, aí Foi. eu falei, tá chovendo, tô sem guarda-chuva. Eu falei que a irmã Maria foi minha segunda mãe na fé. Primeira foi Tereza e a irmã Maria segunda mãe na fé. Aí um dia de domingo a gente veio, eu ficava na classe dela, eu tímido, que até hoje eu ainda sou. Aí ela deu oportunidade, eu falei assim, porque eu já falava antes, né? Eu tenho a bacia até hoje, que a gente tomava banho num açude de bacia. Eu chegava lá e dizia assim, eu não vou ficar na igreja não. Como é que eu vou ficar na igreja? Eu não sei ler a Bíblia. Eu não sei cantar um hino. Não sei um versículo, não sei orar. Como é que eu vou ficar na igreja deitando que nem burro e levantando que nem cavalo? Ah, eu não vou ficar não. Eu vou sair. Foi. Aí quando foi nesse dia de domingo, eu falei, irmã Maria, ela deu oportunidade. Eu falei, irmã Maria, eu tenho uma coisa para falar, ela com aquela voz suave. Falou, então fala, irmão de Deus. Eu falei, irmão, eu acho que eu não vou ficar na igreja não. Ela falou, irmão, por quê, irmão? Eu disse, irmã, porque eu não tenho leitura, não sei orar, não sei ler a Bíblia, não sei cantar um hino, como é que eu vou ficar deitando que nem burro e levantando que nem cavalo? E destruíram, né? E ela com aquela voz suave, irmão, como é isso? Eu falei, irmão, porque eu não posso mais hoje rezar as orações católicas. Como é que eu vou ficar? E ela me disse, irmão, fica. Vai pedindo sabedoria a Deus, entendimento a Deus, que Deus vai te dar. Que de que adianta o irmão ter sabedoria material e não ter entendimento espiritual? Mais vale o irmão não ter sabedoria material, mas ter um entendimento espiritual. E essas pequenas palavras me alicerçou, me enraizou, ficou plantada no meu coração. Por isso que eu digo que ela foi minha segunda mãe na fé. E outra preocupação que ela tinha comigo, todo domingo que eu vinha, ela, irmão, eu sei que ela orou muito, irmão, para me chegar até aqui. Por mim. Irmão, quando é que Deus vai colocar o irmão perto da gente? Todo domingo ela batia nessa treca. Eu via a preocupação e a ansiedade que ela tinha. E como é que foi aí esse processo para o senhor fazer essa casa aí? Porque o senhor acabou de falar, né? A irmã Maria falava aí. Foi seu Carlito, Aí, que eu trabalhei na fazenda, que sim. eu trabalhei 21 anos. Na roça, né? Foi com ele. Sim. E aí? Aí eu fui um dia lá para ele comprar uma casa para mim, me ajudar a comprar. Aí ele concordou que sim. Só que no outro dia ele mandou um recado para mim que ele ia arrumar posse e ia construir a casa. Se eu aceitava, eu falei, aceito. E assim foi. Aí eu mandei recado para ele, vim aqui,
arrumei com o Manelito essa posse. Essa Aí aqui? falei, sim, e mandei falar com ele que eu tinha arrumado a posse, não precisava de comprar. Aí ele foi e construiu. Manelito Liu, né? Sim, É o era ele prefeito. que era o prefeito, foi ele que me deu esse terreno. Ah, Aí seu Carlito construiu ah. esta casa aqui. Aí o senhor pedia a Deus um Eu pedaço de teia Foi. para botar a Um cabeça de dia de barro. Natal, irmão. Sim. Eu fiquei muito agoniado com minha tia, que me perseguia demais. Aí eu não tinha um rádio, não tinha como é relógio. Eu levantei, a cama parecia que pegava fogo, porque você não está nervoso, né? Não comi nesse dia. Não sei o horário. Eu sei dizer que eu levantei, abri a janela, tinha uma estrela muito bonita nesse nascente do sol. Não sei o horário que era. Eu olhei assim para a estrela e falei assim, Deus, me dá uma... É véspera de Natal, eu não sei o horário que é. Me dá um presente de Natal que eu nunca recebi de ninguém. Eu quero receber das tuas mãos, mas que seja uma telha para eu morar como um presente de Natal. Determinados dias, Deus colocou em meu coração que eu fui até seu Carlito, falei para ele me ajudar a comprar a casa, e ele resolveu dizer que fazia a casa como ele fez, que é essa dita casa. Aí o senhor mudou para cá? Quando? Para aqui, sim, para essa casa. Essa casa, irmão, teve trajetória de um jeito que ele construiu essa casa, cobriu e queimaram essa casa. Oxe. Queimaram. Eu tomei tanta raiva, irmão. Ela já saiu dessa terra, mas Bel tá aí, acho que ele lembra. As telhas cerâmicas, diz que as telhas davam cada um pipoco e quebrava. Eu sei que o povo disse que passava e disse, ô gente, de quem é essa casa que está toda acabada assim? A irmã Helena e o irmãozinho mandavam recado para mim vir aqui e eu não vinha, porque eu tinha tomado raiva. E tomei raiva de seu Carlito. Tomei raiva de seu Carlito, que eu não vinha aqui nesta casa. Só vi a notícia que tinha acabado, A casa estava acabada. E assim foi. E eu sofrendo lá na roça com a seca que teve, Ah, tá. né? Eu saía, tinha vez que eu vim pegar água 11 horas da noite lá em Seu Laurindo, e essa casa aqui toda destinhorada. E um dia eu saí do serviço e fui pegar água lá em Seu Carlito e tomar banho. Aí eu enchi o balde de 20 litros e subi uma ladeira e tinha um cacau baixo. A galha do cacau entrou dentro da asa do balde. Perto de um casqueiro tem uma torceira de banana sinhazinha, que é a banana da China, né? Aí o galho de cacau entrou dentro da asa do balde, eu puxei, o galho de cacau me levou para lá e me levou para cá. Eu forcei, o galho de cacau sortou. Eu acabei de chegar numa sentada, aí eu joguei o balde no chão e eu ia assim pro céu e disse, Deus, até parece que eu não te sirvo. Porque se eu te servisse em espírito e em verdade, eu não estava mais sofrendo assim. Ali eu dei um sopro, suado, já que eu tinha tomado banho, mas já subindo a ladeira com peso, né? Aí peguei o balde outra vez e botei nas costas, vim embora. Cheguei em casa, liguei o fogão, botei uma água de café no fogo, joguei outra água no corpo, uns 2 litros, porque eu estava suado. Aí no outro dia eu tinha que vir aqui. Eu notei assim que Deus disse assim, eu vou te mostrar que eu estou no projeto. Nunca tive na casa de seu Júlio, que ele foi gerente lá, né? Na fazenda que eu trabalhei. Aí quando eu cheguei lá, a Ida tá ali. Quando eu cheguei, ela, que milagre. Quando eu entrei, ela me deu café. Aí perguntou, Gidas, como é que tu tá passando lá, meu filho? Eu falei, ô dona Ida, quem sofre lá mais é eu, porque a cisterna secou, a aguinha que junta o povo põe. Eu saio para trabalhar, quando eu chego não tenho. Eu tenho que ir lá em seu Carlito, tomar banho e trazer um balde de 20 litros. Outra hora vim cá em Laurindo. Ela disse assim, ó Gidas, se eu pudesse já tinha te tirado de lá. Eu não sabia que Cosme estava dentro do banheiro tomando banho. Ele disse, eu vi a voz, ô Gidazo, por que tu não vem para minha casa? Eu tomei aquele susto. Aí eu falei, ô meu filho, fazer o quê? Vou pagar aluguel de casa, eu vou esperar em Deus para ver o que é que seu Carlito vai fazer com aquela casa. Ele disse, não, vem para minha casa.
vem pra minha casa porque eu não vou casar por tão cedo. Aí tu vem pra minha casa até seu Carlito dar acabamento na tua. Eu falei, é mesmo, ele disse, se tu vir, eu vou botar o vaso do banheiro e vou colocar a pia na cozinha que não tem. Falei, eu venho. Aí assim ele fez, mandou o recado que tinha feito. Eu levei 3 meses sem vir. Agora, pensando o quê? Como é que eu vou pra rua com esses cacos de roça? Os móveis, né? Como é que eu vou pra rua? E fiquei 3 meses. Um dia eu vim da rua, encontrei Siri e Dona Hilda que ia, foi até um dia de domingo, que ia pra igreja. Aí me encontrou e perguntou. Aí Siri olhou pra mim assim, ele deve estar pensando como é que ele vem para a rua com aquelas coisas da roça. Eu falei, cantou a pedra certinho. É isso mesmo. Ela, não, menino, pega as coisas que tiver melhor, tu vem. Porque Cosme dizia que ele ia pegar as coisas para mim, né? No caminhão. Eu tomei uma atitude assim, falei, sabe, se Deus já abriu as portas. Foi no outro dia, eu peguei os cacos que prestavam, que não prestavam, larguei lá. E ele foi, botei lá em seu Carlito, ele foi lá e pegou, se ele foi lá, arrumou. De tarde eu me lembro que nem hoje. Eu enchi um caldeirão de 20 litros de copo, de xícara, botei na cabeça e vim embora. Cheguei e fiquei lá, morei 5 anos e 5 meses na casa de Cosme, sem pagar um centavo. Foi benção, né? Mas essa casa aqui toda destinhorada, eu não vim aqui. Um dia eu orei e deitei. Quando eu deitei, eu vi a mesma voz. A mesma voz não. Eu vi, naquele soninho que eu estava, eu vi, chegou um meninozinho. Eu lembro como hoje, parecendo o menino do irmão Neilson, gazinho, o cabelinho louro, e falou assim, Gidazo. Eu falei, oi, a tua casa ficou assim porque o diabo colocou o dedo. Ou até hoje tem o arrependimento, porque a gente vai saber as coisas de Deus depois que aconteça. Aí eu virei assim e disse assim, é mentira, Satanás. É mentira que o diabo não colocou Deus, o dedo. E ali, o dia amanheceu, eu fui para a roça, Zinho tá ali pro Propa. Eu cheguei na roça e falei com o povo, ó, acabei a raiva de seu Carlito, que eu também tomei raiva dele. Eu olhava e não dizia nada porque eu trabalhava na fazenda. Ele largou, esqueceu. Aí tá. Eles perguntaram por que eu contei o caso. Aí ficou. E vai passando dias e eu orando, Senhor, um dia eu entrei pro banheiro e falei, Senhor, tu sabe que essa casa aqui não é minha, a minha é aquela que o Senhor me deu, está toda destruída. Entra com ação, entra com providência. Assim foi. Quando um dia apareceu uma missionária chamada Telude, disse que ela está morando em Gitaúna. Deus usou a vizinha católica. Eu estava temperando o café, ela, Gidazo. Eu falei, oi, Maria, que era a mãe da irmã Rita. Oi. Ela, vamos na casa de Furtuoso? Eu falei, oxe, lá ela. Fazer o quê, menina? Ela, vamos lá, menino. Lá tem uma missionária. Eu falei, ah, Maria, então eu vou, nós vai. Onde tu terminar lá, que tu me chama. Aí eu falei, eu vou, que eu vou pedir oração à missionária. Mas só que eu cheguei na casa de Furtuoso, mas ela estava tomando banho. Quando saiu, ela recebeu a gente conversou. Mas eu contei, pedi ela para fazer a oração por acaso, mas eu não contei o detalhe, né? Aí ela disse, ô irmão, eu sempre tenho costume de orar por essas construção embelecada e Deus entra com ação. Eu falei, pois eu quero que a senhora olhe para mim para ver que Deus entra com providência. Aí ela olhou para mim assim, Maria, vamos num culto, mas eu vou fazer um culto. Aí então olhou pro assim, vambora, Gidaço. Aí eu falei, nós vai. Quando nós vem, o culto era aqui na casa da irmã Helena. Do lado. Nossa. Foi. Quando acabou o culto, ela falou assim, ô irmão, agora tu vai me levar na tua construção. Eu falei, ô irmão, é aqui, pegada para esta casa.